Tá, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui na RoadSec. Minha primeira vez aqui. E estou bem feliz por estar falando com vocês um pouco do que foi a minha experiência. Desde quando eu comecei, sei lá, com 10, 11 anos de idade, tinha um computador em casa e a gente fuçava nele e tentava descobrir coisas. Até o dia que eu descobri a internet. Isso mudou a minha vida. Gustavo Scott, meu nome. Não sei se alguém aqui me conhece, eu já viu o que eu já fiz. Mas eu já fiz bastante coisa, como o Anderson falou. E eu queria começar, então, com essa questão de Co-Founder of My Life. Por que eu escrevi isso como meu título? Porque, na verdade, eu sou um Security Researcher na Intel. Eu trabalho com o Rubira Branco. Na verdade, eu comecei na Intel faz 2 semanas. Antes disso, eu trabalhava na Microsoft, onde eu trabalhei Xbox One, na segurança do Xbox One, desenvolvendo Security Boot e toda a parte de anti-pirataria. Fui eu que escrevi quase todo o código. Então, esse é o disclaimer que a gente tem que colocar, porque tudo que eu falar aqui é tudo sob a minha responsabilidade e não representa o que o meu empregador, as opiniões deles. É basicamente a minha coisa. A gente tem que escrever isso. Por isso que eu escrevi em inglês. É uma questão legal. O que naquela época era considerado como hacking, né? E como o hacking surgiu na vida das pessoas, ou enfim, como ela se tornou matéria principal na mídia, ou enfim, na cabeça das pessoas. Essa é a definição que a gente tinha há 25, 20 anos atrás, que basicamente o hacking era aquele que invadia os sistemas de computação, aqueles que estivessem conectados em rede. A minha visão do que é o hacking, então, é o que você faz para subverter o sistema, como está escrito aí, seja lá tecnicamente, seja lá manualmente, enfim, engenharia social, IoTs, enfim. Mas o que era isso há 25 anos atrás? Isso era a visão que as pessoas tinham do que era o hacking há 25 anos atrás. E vocês perceberam que houve muita mudança nesse conceito. E o que levou isso a ter essa mudança, né? É algo que eu pensei muito quando eu estava escrevendo o que eu ia dizer aqui hoje. Então, eu resolvi fazer uma linha de tempo que foi a minha linha de tempo. Foi quando eu tinha o meu computador, isso em 1990, eu descobri que havia um modem, e a gente costumava ligar, discar com modem para BBS, então conhecia um fulaninho aqui, um fulaninho ali, e aí o cara dizia que ele invadia computadores, e que tinha acesso a sistemas, e para mim me soou muito como mágica. Não era uma coisa assim que, eu quero ser um hacker, ou eu quero hackear. Como é que você começa? Né? Porque não havia informação, não tinha internet. A internet surgiu na minha vida em 92. E em 92 não havia internet comercial no Brasil, ela só havia no meio acadêmico. E em 92 eu tinha 15 anos de idade. Então, sim, eu tenho 40. Então, a gente tinha esse hábito de dizer que a gente pegava senha emprestada. Então, que na verdade a gente hackeava
e pegava acesso nas universidades para acessar a internet. E por que a gente fazia isso? Por que a gente hackeava as universidades para ter esse acesso? E a resposta é simples. O meu envolvimento com computadores e de uma porção de amigos que eu ainda tenho era saber o que tem por trás do computador. Como é que funciona esse computador? Você compra, sei lá, uma placa de som, como é que faz para botar o som sair pelo negócio? O que tem dentro do computador? Isso não era uma informação pública. Não existia sistema operacional. Você tinha o DOS. Depois teve o Windows 3.11, que na verdade ele era um programa que rodava em cima de DOS. Ele não era um sistema operacional como a gente conhece hoje. Então, o acesso à internet nos permitia trocar informações com outras pessoas, obter informação e documentação de coisas técnicas, do tipo, o que é esse, o que é um sistema operacional, o que é como é que eu discuto com alguém algoritmos de compactação, alguém que já tenha feito uma engenharia reversa de um zip file, ou coisas do tipo. Não havia isso. Então eu coloquei ali embaixo algumas siglas do que eram coisas que aconteceram nesse tempo para mim. Então, tipo, X25, REMPAC. Alguém aqui já ouviu falar nessas coisas? O que foi a Infonet? O que é QSD? QSD era um chat francês que a gente acessava via X25, onde eu conheci muitos hackers, muitos famosos, como Mitnick. E você podia conversar com eles. Era uma coisa muito interessante. Terminate era um programa de emulação de terminal que você usava via o modem. Zmodem, transferência de arquivos. /bin/csh, que depois acabou que virou o meu nickname de hacker. LD Preload Path. Essa história é muito boa. Tipo, nesses metade dos anos 90 até o fim dos anos 90, você podia colocar abrir um telnet, e aí ele abria com command prompt, você podia dizer LD Preload Path, então podia dizer que a libc ele ia carregar de um outro diretório. Então, se você tivesse um FTP aberto que pudesse jogar dentro de um incoming, uma libc.so, que ao invés de executar, por exemplo, sei lá, uma system call execve, ao invés de ou login, ou enfim, você podia substituir uma função da libc para executar o que você quisesse. Então era uma maneira de você conseguir entrar em qualquer computador sem nem ter senha para entrar. Então foi uma época muito divertida, porque o hacking era super simples, não exigia muito de conhecimento para conseguir explorar esse tipo de vulnerabilidade. E a gente conseguia fazer muita coisa legal. Digo, legal de entrar dentro dos computadores dos outros, né? Porque não sei se isso é uma coisa legal hoje em dia, mas na época com certeza não era ilegal, né? E aí você pensa num computador, sem mouse, sem tela gráfica, sem navegador, sem Google. Como você difunde informação? Como você aprende as coisas? Porque, na verdade, o meu objetivo de estar na internet era procurar códigos. Como que funciona um sistema operacional? Como que funciona o protocolo XYZ? Isso tudo era muito curioso. Ou como funcionava a internet, né? E muitos anos depois é que teve essa revolução do Windows, do HTTP. Não sei se alguém aqui lembra, mas o primeiro navegador que surgiu foi X-Mosaic, que depois virou Netscape. Mas aí veio a Microsoft, criou o Internet Explorer. Depois a gente teve Firefox.
hoje em dia o Google Chrome, e para você pesquisar alguma coisa na internet, você não tinha quase tudo indexado como o Google tem hoje. O primeiro pesquisador que eu lembro que teve na época era o Yahoo. Depois a Alta Vista. Alguém lembra da Alta Vista? Tipo, uma coisa... E o Google, quando entrou, ele aniquilou com o Alta Vista. O Alta Vista era tão grande, ou se não maior do que o Google. Mas aparentemente os algoritmos deles não eram tão eficientes quanto o do Google, e o Google conseguia te dar resultados mais contextualizados. Então, isso fez o Google definir isso. E algumas histórias que eu lembro da minha época, que eu acho que eu digo que são as histórias mágicas que aconteceram. Uma era o tal do freaking, que era o quê? Você conseguir fazer ligações de graça. E para mim aquilo, eu nunca entendi muito bem o que era aquilo. O cara que ia palestrar aqui, o Captain Crunch, ele descobriu que com um apito que vinha nas caixas de cereal, ele assoprava aquele apito e ele gerava um som numa frequência 2.400. Se vocês saberem, existe uma Zine 2.400, mas essa era a frequência 2.400 Hz que o apito gerava. Você conseguia chamar a operadora da AT&T. Então você pegava o telefone, ligava para a operadora, que a operadora é tipo assim, se você quisesse fazer uma ligação a longa distância, você não conseguia digitar, tipo que nem hoje, sei lá, 0, código da cidade, enfim. Você tinha que entrar, conversar com uma operadora e dizer, eu quero conversar com outro estado americano e, por favor, passe essa conexão. E eles faziam, então, a cobrança do que era daquele telefonema. E, através desse apito que o cara soprava, ele conseguia derrubar a operadora que estava fazendo a ligação e ele conseguia ligar para qualquer lugar dos Estados Unidos ou do mundo diretamente, sem pagar nada. Porque ele não precisava dar os dados dele, a minha conta é X, Y, Z, enfim, meu cartão de crédito e tal. Então, para mim, isso foi sempre mágico, porque eu não conseguia entender isso. Isso não funcionava no Brasil. Isso era literatura que a gente lia e que os caras nos Estados Unidos estavam fazendo isso. Né? E a gente também não tinha muito acesso. Eu morava em Porto Alegre, eu tinha meus amigos no Rio de Janeiro, em São Paulo, que conseguiam utilizar esse negócio. Então, eles ligavam, por exemplo, para um país na Costa Rica, eles emitiam esse sinal, eles conseguiam derrubar o operador na Costa Rica e ligar para qualquer lugar do mundo. Eu, particularmente, nunca consegui fazer isso, mas eles dizem que conseguiram. Por isso que eu considero isso como uma história mágica, porque eu sempre imaginava, uau, como é que eles fazem isso? Ou será que o que eles fazem realmente foi verdade, ou eles estão tudo mentindo só para dizer que, eu sou foda, enfim. Eu não sei, mas isso foi aquele bichinho que eu acho que entrou na minha cabeça, de tipo, eu queria saber como é que isso funciona, eu quero fazer isso. E a outra história mágica que eu coloco aqui é a IP Spoof. E vocês devem conhecer, talvez, um dos hackers mais famosos que a gente ouviu falar, o Kevin Mitnick. Ele foi muito conhecido por causa de IP Spoof. Ele foi um dos caras que invadiu muita máquina, e por isso ele foi preso e ficou, enfim, vocês conhecem a história dele, mas ele era muito proficiente nessa técnica. E eu nunca entendi muito bem o que era esse IP Spoof, até ler o TCP/IP Illustrated e entender como o TCP/IP funcionava, entender como o ataque funcionava, e então tentar explorar. Obviamente, quando chegou esse momento, quase todas as máquinas elas não eram mais vulneráveis. Então, tipo, como é que eu sei se eu sei o que foi feito no ataque ou não foi feito no ataque? Eu não sei. Mas o fato de eu ter essa curiosidade de saber como é que esse ataque funciona na prática, o que foi feito, o que foi a evolução do TCP/IP, na verdade, essa técnica IP spoofing
seria mais correto dizer o TCP/IP Sequence Predictor, tipo uma conexão TCP, three-way handshake, troca as informações iniciais do sequence number, enfim, eu poderia entrar no detalhe, mas eu não quero perder muito tempo. Mas isso só me serviu como uma motivação de, na verdade, entender mais e mais do que era essa revolução da internet. Que para mim, a internet, como eu disse, mudou a minha vida. Então vocês imaginem um garoto de, sei lá, como eu tinha 15, 16 anos, eu não queria mais ir para aula. Eu tinha toda a informação que eu queria ali no meu computador. Eu não estava na universidade, teoricamente eu não poderia ter acesso àquilo, mas eu tive. E isso foi um problema para mim com meus pais, enfim, foi uma loucura. Mas eu nunca perdi esse drive de entender como as coisas funcionavam e tomar atalhos. E eu acho que isso é o fundamento de o que essa linha de tempo mudou na minha vida. Então, para vocês terem uma ideia, tipo, em 95 foi quando a internet comercial veio para o Brasil. E eu fiz um upgrade de um modem que eu tinha de 2.400 bauds, que é tipo bits por segundo, por um modem de 14.400 bits por segundo, que a velocidade de hoje não é nada. E eu lembro que em 1996 eu fiz uma coisa que você pode imaginar, tipo, não tem cabimento nenhum. Mas eu lembro que uma dessas empresas de provedor de acesso, que abriu lá na minha cidade, em Porto Alegre, eu bati na porta deles e falei, vocês não querem alguém para... Literalmente, eu peguei o ônibus, fui até a porta dos caras e bati na porta deles. Legal, vocês têm um provedor de acesso, eu entendo de internet, vocês não querem me contratar? Aí os caras me olharam com uma cara assim, mas quem você é? Tipo, e eles me deram um estágio, tipo, ok, tu vai atender telefone e quem ligar para configurar o WinTrumpet, vocês lembram disso? Eu não lembro direito. Mas eu falei, eu quero. Por que eu queria? Porque eu queria ter mais contato com a internet. Eu não queria essa coisa tipo assim, de ter que discar. Meus pais não gostavam que eu ficasse no computador, tipo, conectado. Então eu esperava eles dormirem, que daí eu podia discar, e aí eles não sabiam que eu estava conectado. No outro dia eu nem acordava, enfim, tipo, porque eu não dormia. Eu ia para a aula e eu dormia dentro da minha mochila, tipo, umas coisas idiotas assim mesmo, mas enfim. Então eu fazendo esse estágio, eu tinha acesso durante o meu turno, que ao invés de eu prender o telefone, porque era caro discar para um provedor e ficar conectado. Mas a minha intenção ainda continuava a mesma, de ter o acesso à internet, de ter conhecimento e de ir atrás das coisas que eu queria. Mas o hacking, ele sempre teve atrás da minha cabeça, e aquelas coisas mágicas assim, sabe? Vocês imaginem que naquela época, você pegar um exploit e rodar sem saber o que está acontecendo e invadir uma máquina, uau! Mas o que tem por trás disso? Isso para mim me motivava muito mais do que o simples fato de invadir alguma coisa. Porque a minha intenção nunca foi de invadir por invadir. Eu sempre quis entender como as coisas funcionavam. Isso para mim foi uma revolução. Tipo, por exemplo, quando eu li a FRAC, Smash the Stack for Fun and Profit, que foi a FRAC que Aleph One, ele explicou como funcionava um Stack Overflow. E eu, uau! Isso é muito legal. Porque eu já entendia de Assembler, eu fazia meus programas em Assembler, mas no momento em que ele explica como você pode tirar vantagem e tomar conta da execução de um binário, para mim foi, uau! Eu pirei. Né?
E aí a coisa não parou mais. E ao mesmo tempo eu queria compartilhar isso, sabe? Do tipo, todo esse conhecimento que eu tinha de uau, eu acho muito legal como um compilador funciona, como ele gera o código, como o computador executa isso. E nisso eu conheci pessoal, né, porque a gente usava o IRC na internet, tipo, bate-papo, via terminal, obviamente, não tinha nada gráfico. E aí a gente resolveu escrever uma zine, que foi a Shure 05, que era como a gente falava, né, na época. E na verdade eu não fui fundador da Shure 05. Eu entrei como colaborador na edição 01, mas só teve a 00, a 01, 02 e 03, 4. E eu comecei a escrever do tipo de coisas que eu fazia. Então, tipo, como funciona um packer de exe, eu acho que foi a primeiro artigo que eu escrevi em 97. Antes de um executável ter um header de PEA, que é como é o Windows hoje, mas binários de DOS. Porque eu gostava de entender como a coisa funcionava, enfim, ou baixar programas e craquear esses programas, porque eles precisavam de licença e tal. Foi assim que eu aprendi o assembler e como fazer engenharia reversa. E essa época foi muito louca, porque a gente começou a fazer isso e a gente dava paulada na barata elétrica, mas a gente fez muito sucesso. E quando eu digo muito sucesso, foi muito sucesso mesmo, de a gente ser convidado para ir em cidades do interior. E eu me lembro que eu era meio que tratado como um rockstar, assim, sabe? Do tipo, uau, tipo, festas e o que você quer, tal. E eu lembro até hoje que eu falei, consegue um LSD aí, porque eu nunca imaginei que alguém ia conseguir LSD. Mas não deu meia hora, veio um cara assim com LSD, eu não tomo isso, tipo, viajou. Mas foi uma coisa muito, muito, muito impactante. E a gente zoava muito, pessoal. A gente hackeava, a gente tinha muito mais conhecimento do que qualquer sysop tinha de provedores de acesso. A gente conseguia invadir praticamente todo mundo. Isso também foi muito divertido. Eu tenho boas recordações disso. Mas o que eu queria deixar bem claro, enfim, qual foi o conhecimento que eu tive de tudo isso. Porque, de novo, a minha intenção de hackear ou de invadir não era de hackear e invadir, e sim de ter mais conhecimento de como as coisas funcionavam. Né? E de fazer história, porque eu conheço muita gente, a maioria dos meus amigos foram pessoas que eu conheci em canal de IRC. Inclusive a minha esposa eu conheci num canal de IRC. Então, tipo, sim, eu era e acho que continuo sendo nerd. Aí em 98 aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Eu fui pego. Um dia eu estava trabalhando no meu provedor, tipo, que tinha um link animal. Eu estudava publicidade e propaganda, pra vocês verem, nada a ver com informática. Mas isso porque eu já tinha sido expulso da Federal por ter invadido os sistemas da Universidade Federal, porque eu fazia ciência da computação. E aí eu resolvi, eu quero saber, eu vou estudar publicidade e propaganda porque eu quero abrir minha mente, porque eu quero ser louco. E também porque tinha mulheres, né, mais bonitas e tal, do que na ciência da computação. Mas aí por que eu estou falando isso? Porque esse provedor onde eu trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã. Então não tinha ninguém para me incomodar e nenhum usuário conectado naquela conexão de internet. Então eu tinha internet só para mim. E aí nesse dia, eu e alguns amigos, a gente resolveu invadir lugares inusitados, tipo como NASA, FBI, essas coisas assim bem simples. E a gente hackeou pra cacete. A gente onou muita coisa.
E aí, nesse dia, eu cheguei de noite para trabalhar no provedor. E aí tinha um calhamaço de folhas, assim, de papel timbrado e tal, FBI, NASA, Polícia Federal. E aí meu chefe pegou e colocou assim, o que é isso? Aí eu olhei assim, né? Desse ponto em diante, a gente meio que aprende a não cometer, não fazer besteira na vida, assim. E eu acho interessante colocar isso numa linha de tempo, porque um ano depois, em 99, foi tipo a revolução do que era uma internet de escada e o que ela virou um cable e um ADSL. Né? Graças a Deus, ou enfim, ou a lei, não que eu acredite em Deus, mas enfim, não aconteceu nada comigo nesse episódio. Se alguém quiser saber mais detalhes em off, eu até posso comentar, mas enfim. Mas o que aconteceu dentro desse tempo? Né? 99, 2000, 2001, foi quando eu, baseado nesse conhecimento que eu tinha diferenciado, porque eu conseguia fazer coisas que as pessoas não conseguiam fazer. Hoje, vocês, por exemplo, vocês ouvem falar de DNS tunneling. Eu já fazia DNS tunneling em 1998, 1999. DNS tunneling é dificilmente filtrado hoje em dia. Ou seja, já se passaram muitos anos. E é um problema que existe. Não sei se vocês já ouviram falar de um utilitário no Linux chamado Iodine. Ele faz um tunelamento de PPP através de requisições de DNS. Então, se você tem todos os seus firewalls configurados e tal, você poderia abrir um IP, um túnel usando DNS. DNS Poison, que também era uma coisa muito interessante, de você poder cachear as coisas. Claro que isso não funciona mais. E também, em 99, foi quando a gente abriu uma empresa de segurança no Brasil e eu liderava o Tamanduá Labs, que eu acho que a gente não recorda, mas acho que talvez esse fosse o primeiro laboratório da América Latina a fazer investigação e tipo de exploits, achar vulnerabilidades e explorar essas vulnerabilidades. E talvez essa vulnerabilidade de TSL Bind eu coloquei aqui porque foi muito marcante. Isso foi 2000, 2001. A ISS ela publicou um problema sobre o Bind, ou, enfim, o DNS, dizendo que havia uma falha de segurança, mas que não era possível ser explorada. Aí quando eu li aquilo, eu pensei, não vem me dizer que não é explorável, porque eu acho que isso é. Então, uma coisa que hoje talvez seja trivial, por exemplo, esse bug você podia escrever só um 0 na stack, você não conseguia saber escrever toda a stack. Então, foi o primeiro exploit que eu lembro que houve no mundo, explorando técnica de off by one. Enfim, que quando eu escrevi o exploit, eu falei, a gente tem que reescrever o frame buffer de toda a stack e aí refazer uma stack para trás para conseguir chegar até o endereço de retorno. Ou seja, você tinha que voltar 2 funções para conseguir explorar aquilo. Isso foi uma revolução nessa história. Mas eu lembro que eu dei eu queria saber mais coisas sobre esse exploit. Então vocês imaginem um DNS, você sabe DNS. Vocês imaginem que 90% da internet, naquela época da DNS, usava um bind vulnerável a esse problema. Aí eu resolvi, eu vou fazer uma coisa, eu vou ser o primeiro cara que vai escrever esse exploit e o meu shellcode ele vai conectar na minha máquina, no meu data center e vai me dizer quem invadiu quem e a que hora. Porque eu queria fazer um estudo para saber, o que é esse Proof of Concept, o POC, né? Naquela época não existia esse negócio, tipo, um exploit desses hoje talvez valesse, sei lá, $500 mil, $600 mil, $1 milhão, talvez. Mas naquela época não valia nada, entendeu? A gente
eu publiquei isso na Bug Track, era uma mailing list de segurança, porque eu queria aparecer. Era uma forma de marketing, né? Mas, na verdade, eu queria era provar que quem Slack tivesse dito que não dava para explorar aquilo, que eu tinha um exploit que funcionava e que invadia essa merda. Só que eu não falei para ninguém que tinha esse lance de ele conectar e dizer, bom, enfim, o que aconteceu foi que alguém descobriu que isso aconteceu, aí eles descobriram onde é que era o meu servidor, aí fizeram um ataque de DDoS, pararam a costa leste americana inteira, e eu recebi ligação lá em Porto Alegre, do tipo, o que está acontecendo? Os caras estão fazendo um target na sua máquina de colocation. E eu não sei de nada. Óbvio, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Usando a minha experiência. O que hoje, o que a internet causa de disruptura na vida das pessoas? Eu não sei se vocês lembram, mas havia telefone dentro da casa das pessoas com um fio ligado na parede. Isso não tem mais. Eu tenho um celular e eu acho que eu não lembro qual foi a última vez que eu disquei por um número e falei com alguém. Eu troco mensagens, eu vejo meu e-mail. Essa revolução da comunicação é uma coisa que é muito, muito, muito interessante. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque hoje as pessoas falam, você tem que falhar muito, mas tem que falhar rápido. Métodos ágeis, né? Toda essa questão de negócios e que não sei o quê. Você vai fazer o protótipo, vai colocar. E aí você pensa, e o que isso tem a ver com o conhecimento e o hacking? Né? E aí quando eu pensei nisso, estava escrevendo, eu pensei, não, mas espera aí, a ciência, a academia, foram elas sempre que fizeram essa disruptura, não foi a internet, era sempre o conhecimento. Então, você é um pesquisador numa universidade, você está fazendo uma coisa que vai mudar o mundo. Tá? Olhando o que acontece hoje, isso é uma crítica que eu tenho para fazer, tá? Então, quem não quiser ouvir a crítica também é um parênteses, ignora o que eu estou dizendo, mas eu vejo muito a questão da pompa ou eu não sei como explicar isso, mas foi uma coisa que eu nunca gostei da cena hacker no Brasil, é você dizer, eu sou um hacker foda, ou eu sou, sei lá, fundador de XYZ. E aí sempre houve esses debates, né, do tipo, quem que é o hacker? O hacker é o cara que usa os hacks ou é o cara que faz os hacks? Né? Então sempre teve essa rixa assim, do tipo, não, que nem eu coloquei na descrição da palestra, é o hacker de raiz ou o hacker Nutella? Tipo, e que diferença isso faz, cara? É a minha opinião, né? Do tipo, o que te move é a curiosidade. Tipo, você está curioso para saber como é que aquilo funciona. Se a sua curiosidade ela é motivada pelo número de máquinas que você vai invadir, ou se é pelo quão profundo você quer desenvolver o conhecimento, eu acho que as duas opções são válidas. E você pode se chamar de hacker em qualquer um desses casos, mas enfim. Aí eu já estava viajando total, assim, né? Aí eu fiz tipo um diálogo entre A e B, né? Tipo, maneiro, hackeou a porra toda. Né? E como é que funciona? Não tenho nem ideia. Mas às vezes essa receita de bolo não tem erro. Mas eu não sei cozinhar, o cara nem sabia o que era uma receita de bolo, mas enfim. Antigamente a gente dizia que era o Script Kid, que era o cara que fazia isso. Então, o meu ponto que eu estou querendo dizer é que do tipo, você vai se formar e vai se especializar, isso é um meio, porque na verdade o que você quer saber é como é que a coisa funciona, e não como uma finalidade. O fato de eu ter no meu título que eu sou um PhD ou um Master, ou enfim, é somente um reconhecimento de que você passou por todo aquele processo.
Mas todo esse processo que leva, sei lá, 4 anos de graduação, mas sei lá, 2, 3 de mestrado, mas sei lá quantos de PhD. E se você tiver dúvida, certo? Ou você deve falhar muito e falhar rápido. Tá aí, se eu não sei mais, tipo, não sei se o que eu gosto é disso, o que eu gosto daquilo. Tá? Então isso é um meu ponto de vista, do tipo que a forma como a gente adquire conhecimento, a gente tem que hackear isso, porque eu considero que ainda é um método muito tradicional e que a gente pode, de uma forma, ter uma disrupção. Mas é aquela coisa, né? Você vai no YouTube, você pode aprender qualquer coisa, mas e se saber que aquilo é confiável ou não? Então, é difícil de saber qual uma guia, uma linha guia para a gente saber por onde a gente vai fazer. Tá? Mas, então, o meu ponto de vista sobre o hacking, primeiro que o hacking ele é contextualizado. Ele vai valer para aquela situação e ela é temporal, porque tipo, tem o patch ou enfim, não vai mais conseguir invadir. Mas a única coisa que vai ficar é o conhecimento. Então, tipo, quando eu quis explorar aquilo, eu tive que aprender como que funciona, nem que seja a ferramenta para explorar tal coisa, mas eu vou aprender alguma coisa. Então, por isso que quando eu vejo esse novo movimento de IoT, que se proclamam hackers, eu sou super favorável, porque essa paixão pelas coisas é exatamente a mesma paixão que eu tive no início de tudo isso. Então, se hoje eu estou empregado, ou enfim, eu consigo sustentar minha família, ou eu consigo ganhar dinheiro com isso, isso nunca foi o meu objetivo, entendeu? E diversas palestras que eu assisti hoje, que falam muito da questão da carreira, como que você deve se posicionar, em certificações, meu, eu não sei, provavelmente eu sou diferente da maioria das pessoas, mas para mim o que importa é o que eu vou aprender, o que eu posso fazer com isso. Obviamente que você não vai aprender algo que não vai ser útil, né? Mas enfim, a minha intenção foi sempre ir sempre um nível abaixo. Então, tipo, eu tenho um exploit, como é que isso funciona, como é que o protocolo funciona, de chegar a um ponto de como é que um processador funciona, para aí chegar num nível lógico de como é que é a física do negócio. Né? E eu acho que exatamente essa é a questão do conhecimento, porque o teu conhecimento, ele vai te diferenciar. E vai ser, então, a minha sugestão é tipo assim, é só tomar cuidado, porque existem muitos impostores extrovertidos, tá? E o tímido competente. Então, se você está na posição de compra, você tem que saber comprar. Essa foi a minha maior crítica de enquanto eu vivi no Brasil e talvez a minha principal motivação de sair do Brasil. Eu sempre usava essa analogia do tipo, imagina se todo Ronaldinho ou de todo Neymar, ele tivesse que virar técnico de futebol porque ele quer ganhar mais. Porque afinal de contas o salário técnico e tal. Tipo, você não teria jogadores brilhantes ou engenheiros brilhantes dentro dessa cultura. Então, se você nasceu para ser um gerente, se você tem facilidade de conversar com as pessoas, de juntar diferentes skills e ir atrás de um objetivo, cara, um bom gerente, ele vai se destacar. Agora, um cara que ele é meio frustrado na parte técnica e tenta entrar nessa questão porque ele tem uma questão financeira envolvida, eu não sei o que dizer, a não ser tipo, foque, porque ache o seu nicho, porque em algum lugar alguém vai valorizar a sua curiosidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho um título de Security Researcher. O que isso significa? Significa que eu ainda tenho essa chama acesa de que eu sou movido pela minha curiosidade. E eu sempre quero entender o que tem por trás das coisas. Né? Às vezes isso é meio chato, porque ele fica repetindo, repetindo, repetindo. Mas você tem que saber o que é tudo isso. E sempre amando o que eu faço.
que eu acho que várias palestras já tocaram esse assunto, porque ninguém investe muito tempo se não ama o que faz. E a minha última frase, eu não sei qual é o que é o autor, mas nunca é tarde para recomeçar. Já ouvi muito falar isso meus tios, talvez meus pais, eu sou muito velho para isso. Não, ninguém é velho para nada. Você estando com a cabeça aberta, não importa qual é a sua idade. Quero aprender isso, você vai aprender, é só ir atrás. Muito obrigado.